Boa noite. Vocês estão felizes? A paz do Senhor, amém? Pode se assentar. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Como o pastor já me apresentou, eu sou o João, eu tenho 18 anos e o Senhor tem colocado no meu coração um anseio de pregar o Evangelho aonde o Senhor me enviar neste período de 2026. E eu tenho a oportunidade de espalhar um pouquinho isso que o Senhor tem construído no meu coração. Talvez você olhe para mim e fale: e esse menino aí em cima? Eu não tenho nada a oferecer a você. Eu sou apenas um menino. Tenho certeza que se eu sentar e conversar com cada um de vocês, eu vou aprender muito com todos. Mas o Senhor que nós servimos pode transformar a sua vida para sempre nessa noite. Então eu queria pedir e convidar você a abrir o seu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor tem um renovo para nós. O Senhor tem um renovo para mim e para a sua vida. E no dia 22 de fevereiro, eu estarei iniciando o período de 11 meses em missões, obrigado, irmão, aonde eu estarei em uma escola missionária do movimento Dunamis em São Paulo, aonde eu passarei um período de 2 meses sendo treinado, capacitado, e aonde eu serei enviado para passar um período de 3 meses em alguma nação. E o Senhor tem colocado no meu coração a América Latina. E eu farei várias missões também em nosso país. Hoje é um dia sobre o clamor sobre o nosso país e nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu queria pedir que você orasse por mim. Porque existe 3 tipos de missionários. Aquele missionário que vai ao campo, existe um missionário que intercede e cobre a missão em oração, e existe um missionário que mantém a missão com seus recursos. E o Senhor tem sido tão bom para a minha vida que eu, com minhas aulas de violão, conseguiria tirar uns 600, 700 reais por mês. E o Senhor, de uma forma sobrenatural, com a ajuda dos irmãos, eu consegui pagar o valor da matrícula e do seguro missionário, que é 10 mil reais em 4 meses. Então Deus tem provido, e Deus tem tocado no coração de todos nós. E eu queria convidar você a ser um missionário junto comigo nessa noite. Existem algumas formas, como eu já disse aqui, você pode estar orando por mim. Sempre quando você lembrar de mim, ore por mim. E você pode estar me ajudando com os seus recursos, com as suas finanças. Eu trouxe ali atrás a maneira que o Senhor colocou no meu coração. Foi a maneira de vender alguns livros, aonde você não vai estar apenas abençoando a missão, mas você vai estar sendo abençoado. Então eu tenho ali alguns materiais, eu tenho ali alguns livros, como esse livro aqui, A Formação de um Discípulo. Esse livro é o melhor livro que eu já li sobre discipulado. É um livro onde fala sobre a vida na vida, sobre o discipulado de Jesus. Então, se o Senhor está chamando você para ser um discipulador, esse livro vai tocar o seu coração. Eu tenho também esse livro devocional Mulher Real, um devocional de 21 dias para as mulheres. Você mulher, você mãe, eu tenho certeza que o Senhor vai tocar no seu coração com esse devocional. Eu tenho outros livros lá também, depois, se você sentir no coração, você pode estar passando lá e pode estar adquirindo. Amém? Olhe para o teu vizinho. Eu não gostava de fazer isso, sabe? Eu não gostava quando o pregador chegava e falava para você repetir alguma coisa por irmão. Mas a partir do momento que eu comecei a pregar, eu comecei a gostar. Então olhe para o seu vizinho e fala assim: vizinho, no final do culto, semeie um livro na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. A presença de Deus já está neste lugar. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço e te louvo, Pai, porque nós sentimos a sua doce presença neste lugar. Espírito Santo de Deus,
se mova cada vez mais em nosso meio. Abra os nossos corações, Pai, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, nós repreendemos toda a distração, nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor e nós pedimos trabalho em nosso meio. Derrama renovo sobre nós, Papai, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no ano da renovação, no ano onde seremos renovados. E neste culto do clamor pela nossa nação, do clamor pelo nosso país, o Senhor tem renovo para nós. Porque através de mim, através de você, através do renovo que nós vamos receber nessa noite, nós vamos declarar renovo sobre o nosso país. Nós vamos declarar renovo sobre o nosso Brasil. E uma coisa que eu tenho certeza que você está percebendo nesses dias, é que o Espírito Santo ele está se movendo sobre nossa nação. Nós temos visto o mover do céu sobre o nosso país, mesmo em meio a escândalos políticos, mesmo em meio à corrupção e coisas que desagradam o Senhor tem sido bom para conosco. E em toda a Escritura Sagrada, nós vemos que Deus, quando Ele se move sobre a terra, Ele faz um marco. Quando Deus Ele quer se mover entre os seus filhos, Ele traz um marco. E eu estava orando, pedindo para o Senhor uma palavra para ministrar nessa noite. O Senhor trouxe em meu coração que todo renovo, Ele começa com um marco. Nós vemos isso na Bíblia e nós vamos ler alguns versículos hoje. E eu te peço, abra o seu coração, porque o Espírito Santo quer marcar a sua vida nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 12:1. Todo renovo ele começa com um marco. E nós vamos falar sobre o primeiro marco nessa noite. Gênesis 12:1. Amém? Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós vemos o chamado de Abraão. E aqui nós percebemos que Abraão, ele teve um chamado e ele recebeu uma visão do Senhor. O Senhor chamou Abraão. E nós vemos que toda visão, ela é acompanhada de um direcionamento. Abraão recebeu um chamado, Abraão recebeu uma visão e Abraão recebeu um direcionamento. E todo direcionamento, ele é acompanhado de um marco. Aqui marcou a vida de Abraão. Abraão recebeu uma promessa para a vida dele, recebeu um marco em sua vida. E se nós analisarmos esse texto, Abraão não recebeu apenas um marco na vida pessoal dele, mas ele recebeu um marco geográfico. Deus quis mexer na geografia de Abraão. Nós vemos no versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aqui nós vemos algo. Muitas das vezes, para vivermos o renovo do Senhor para nós, o Senhor irá mexer na nossa geografia. Talvez o Senhor não vai mandar você se mudar de cidade, se mudar de estado, mas talvez você tenha estado em lugares que não é para você estar. Talvez você tenha frequentado círculos sociais que o Senhor já disse para você
que não é para você estar aí nessa noite. O Senhor quer marcar a sua vida. O Senhor quer trazer a nós um marco geográfico em nossas vidas e mudar talvez algumas coisas. Porque todo marco nos leva a um renovo. E o Senhor tem renovo para nós nessa noite, amém? O Senhor tem um renovo para você. Abraão, ele recebeu um marco geográfico. E após o marco, após o direcionamento do Senhor, veio o renovo. Nós vemos o renovo no versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Renovo. O Senhor trouxe renovo a Abraão. Então Abraão recebeu um marco geográfico. Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia em Gênesis 28, 11. Hoje a gente vai usar bastante as Escrituras. Nós vamos para outro marco agora. Gênesis 28, 11. Falando sobre Jacó, diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma daquelas pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aqui nós vemos na história de Jacó, eu sei que todos conhecem a história dele, mas nós vemos aqui um marco. Jacó foi marcado por uma visão da glória do Senhor. E após essa visão, após esse marco, o Senhor apontou todo o destino de Jacó. Você pode ler na sua casa esse capítulo todo. Você percebe que o Senhor apontou o destino de Jacó. E se você perceber na história dele, você vê que tem um Jacó antes dessa visão do Senhor e um Jacó após essa visão. Então nós vemos mais um marco. Jacó teve esse encontro com a visão da glória, da grandeza do Senhor. Ele viu uma escada que levava aos céus e o Senhor estava sentado ao topo dessa escada e anjos subiam e desciam. E após esse encontro, Jacó teve algo. Jacó teve convicção. Jacó teve convicção que o mesmo Deus que esteve com seus pais estavam com ele. Aí nós vemos algo. Aí nós vemos um marco. Jacó foi marcado com a visão de quem o Senhor era. Ele viu a visão da grandeza do Senhor. Pois quando nós somos marcados pelo Senhor, o Senhor nos traz convicção e o Senhor aponta o nosso destino. O Senhor tem um marco para a sua vida nessa noite. O Senhor tem visões para nós nessa noite. O Senhor vai comissionar a sua vida a clamar pelo Brasil nessa noite. Mas entenda que o Senhor não quer marcar a sua vida e apenas marcar a sua vida. Todo marco produz um renovo. O Senhor vai marcar nossas vidas nessa noite com a visão de quem Ele é. Quantos aqui já receberam o Espírito Santo e foram marcados com a glória dEle? Nós não esquecemos. Se você não recebeu o Espírito Santo e não for marcado com a glória dele, o Senhor tem esse marco para você nessa noite. Mas entenda que todo marco aponta um destino. Todo marco nos leva a algo, nos leva a um renovo. Nós vemos o renovo no versículo 13. E eis que o Senhor estava em cima dela, da escada. E ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e à tua descendência.
Quando Jacó teve esse encontro com a glória do Senhor, ele foi apontado, ele foi direcionado, ele recebeu uma promessa. O que nós vemos? Renovo. O renovo que Jacó recebeu trouxe fé a ele, trouxe convicção de todo o destino dele, não o destino dos passos que ele daria, mas apontou toda a vida de Jacó. O Senhor irá apontar as nossas vidas ao destino que Ele tem para nós nesse ano. Não é à toa que esse ano é o ano do renovo. Esse ano é o ano do renovo porque o Senhor tem um marco para nós. E todo marco nos leva a um renovo. Vocês estão comigo? Um marco, ele traz à existência quem o Senhor realmente chamou você para ser. Quando nós falamos sobre isso, nós lembramos de um homem que talvez você conheça, que é Moisés. E eu amo a história de Moisés, porque Moisés ele recebeu um marco na sua vida ordinária, na sua vida comum. Ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, quando ele recebeu um marco em sua vida, que está lá em Êxodo 3:2. E esse marco que Moisés recebeu, o despertou para quem realmente ele era. Êxodo 3:2 diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Deus chamou a atenção de Moisés em meio à sua rotina. Deus chamou a atenção de Moisés em meio a uma árvore comum. Deus chamou a atenção de Moisés em meio ao seu cotidiano. E nós entendemos nesse texto que a partir do momento que Moisés foi marcado pelo Senhor, a vida dele nunca mais foi a mesma. Deus chamou a atenção de Moisés em meio a uma rotina comum para chamá-lo à existência. Moisés era um príncipe fracassado do Egito. Moisés era um homem que tinha matado outro homem. Moisés, alguns historiadores falam que ele estava escondido, pastoreando no deserto as ovelhas do seu sogro. No secreto, no ordinário, no comum, Deus chamou Moisés. No secreto, no ordinário, no comum, Deus quer chamar você. Deus quer marcar você. Quando você menos esperar, Deus tem um marco para a sua vida. E esse marco irá marcar toda a sua vida. Quando Deus chamou Moisés, nasce o renovo. Nós vemos o chamado de Moisés em Êxodo 3:5. Vendo o Senhor que se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou: Moisés, Moisés. Hoje Deus está chamando você pelo seu nome. Jesus está chamando você. Ou Jesus vai chamar você na sua rotina comum, Jesus vai chamar você pelo seu nome. E Ele chamará você para aquilo que Ele preparou para que você faça. Deus trouxe Moisés à existência. Deus trouxe Moisés de um príncipe fracassado ao libertador de Israel. Deus irá nos marcar nesses próximos dias e Deus nos chamará à existência para nós fazermos aquilo que nós fomos chamados a fazer. Deus tem um chamado para você, descrito e prescrito desde a fundação do mundo.
E nesses dias Deus apontará chamados em nosso meio. Porque todo marco nos levará ao renovo. Deus não trouxe renovo em Moisés para terminar o renovo nele. Deus trouxe renovo em Moisés para que esse renovo alcançasse todo o povo de Israel. Nós estamos num culto sobre a nação, nós estamos num propósito de clamor sobre o Brasil. O Senhor vai trazer renovo em tua vida. Jesus vai marcar nossas vidas. Mas o renovo não parará em nós. O renovo fluirá através de nós. Nós, como igreja, com mãos santas, levantaremos as nossas mãos e declararemos renovo sobre o nosso país. Porque nós somos uma igreja que fomos marcados, e nós levaremos o renovo aonde nós formos. Deus quer te marcar nessa noite, amém? Deus quer te marcar nessa noite. Mais uma vez eu falo, eu não tenho nada para te oferecer, mas o Espírito Santo quer marcar a sua vida nessa noite. E esse marco trará renovo. E Ele te traz a existência hoje para você viver tudo aquilo que Ele tem para você. A nossa nação precisa de um renovo. O Brasil precisa de um renovo. Sabe aonde está o renovo do Brasil? Em nós. Nós carregamos o renovo. Nós carregamos o renovo. Agora nós falaremos sobre um marco que aconteceu. Um marco que nos faz muitas das vezes mudar a nossa geografia. Um marco que aponta o nosso destino. Um marco que nos traz a existência. Um marco que nos trouxe e nos trará renovo. E este marco é Cristo crucificado. Segundo Coríntios 5:17. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na cruz. Tudo se fez novo em Cristo. Todo o renovo que eu e você precisamos está em Cristo. Está nele. Se hoje eu e você podemos ser marcados pela glória, assim como todos esses homens de Deus que nós lemos, é porque Cristo foi crucificado. Cristo se fez um marco por você. Cristo se fez um marco por nós, para que hoje eu e você, para que nós possamos ser marcados pela glória nessa noite. E para que nós possamos viver realmente o renovo que Ele tem para nós. Cristo se fez um marco por nós. Cristo se fez renovo para que o Brasil seja renovado. Cristo se fez renovo para que sua casa seja renovada. Cristo se fez renovo para que os seus negócios sejam renovados, para que seus estudos sejam renovados. Cristo é a salvação que o Brasil precisa. Cristo é a resolução de todos os problemas que as nações precisam. E este renovo, essa salvação, habita em mim e habita em você. Cristo se fez marco por nós. Nós estamos sentindo a presença de Deus. Nos marca nessa noite, Senhor. Por intermédio de Jesus Cristo,
por intermédio do autor e consumador da nossa fé, que se fez marco por nós. Hoje eu e você podemos declarar renovo sobre nossa nação. Hebreus 10:19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, no versículo 22, pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo quer te marcar com ousadia para você adentrar nos lugares altos que Ele chamou para você estar. Cristo quer nos dar ousadia para vivermos o renovo que Ele tem para nós nesse ano. Cristo quer nos capacitar nessa noite. O Espírito Santo quer nos marcar com ousadia para espalharmos renovo sobre nossa nação, para espalharmos renovo sobre nossas casas, para sermos pontes de renovo aonde nós estivermos. Missões, campo missionário, não é apenas na África, não é apenas no Equador, não é apenas em tribos indígenas. O maior campo missionário que eu e você podemos ter está muitas das vezes a 3 passos de distância. O maior campo missionário que nós podemos ter muitas das vezes é nossa casa, é nosso trabalho, é nosso colégio, é nossa faculdade. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ser declarado sobre você que o renovo impactará a sua vida e você levará renovo para sua casa. E se existe filhos, filhas, parentes, conhecidos seus que não conhecem Jesus, conhecerão Jesus através de você. Esse é o maior renovo que nós podemos ter. A sua vida é a sua missão. O Senhor chama alguns para irem pregar o Evangelho em outros lugares. Mas a maior missão que Deus nos confiou lá em Gênesis é a nossa casa, é a nossa família. Se formos continuar, nós estamos fazendo um panorama bíblico sobre Marcos aqui nessa noite. E se nós formos continuar nesse panorama, existe um marco que resume tudo o que eu falei e tudo que nós vivemos como igreja, em toda a história da igreja. Esse marco se encontra em Atos 1, onde é a subida do Deus Filho, e se encontra em Atos 2, que é a descida do Deus Espírito. Nós somos marcados pela cruz, e nós somos renovados pelo Espírito. Aleluia! Nós somos marcados pela cruz e nós somos renovados pelo Espírito. Tito 3,5 diz: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo quer te renovar nessa noite, amém? Mas você precisa abrir espaço para Ele te marcar, porque todo renovo começa com um marco. Nós somos marcados pela cruz e renovados pelo Espírito. Homens e mulheres marcados pela glória do Senhor intercederão para que o Espírito Santo marque o nosso Brasil. Intercederão para que o Espírito Santo marque as nações. E intercederão para que o Espírito Santo marque Ponta Grossa. Já conversei com o pastor sobre isso. Eu creio que Ponta Grossa se levantará como um celeiro de missionários. Eu creio que a Igreja Evangélica, a Palavra da Vida, será um marco para essa cidade. Eu creio que a sua vida será marcada e renovada para levar o Evangelho aonde você estiver. Isso é renovo, porque Cristo se fez marco e o Espírito nos renova.
É tão lindo isso, né? O evangelho puro e simples. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo não se envergonhou de morrer por nós. Cristo não se envergonhou de morrer pelo Brasil, mesmo ele conhecendo que o Brasil teria momentos de corrupção, mesmo o Senhor conhecendo que muitos homens e mulheres seriam corruptos, o Senhor não se envergonhou e se hesitou de morrer por nós. Cristo se fez marco e hoje o Espírito Santo traz renovo. Renovo. Deus quer te levantar como um homem e uma mulher renovada em nossa nação. Será que você pode fechar os seus olhos por uns 50 segundos agora? E lembrar todos os marcos que você recebeu na sua vida. Será que você pode fazer isso? Se lembre de quando você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador. Se lembre quando você foi batizado pelo Espírito Santo. Se lembre quando o Senhor chamou você para o ministério. Se lembre quando o Senhor marcou você com a glória dele. Se lembre. Se lembre quando você para todos era um improvável, mas Deus te achou provável. Se lembre quando todos desacreditavam você, mas Cristo viu em você o seu chamado. Lembre agora também de todo o renovo que veio através desses marcos. Como ficou a sua família depois que você foi marcado pelo Senhor? O que se transformou os seus negócios quando você foi marcado pelo Senhor? Como está o seu chamado quando você recebeu o marco do Senhor? Amém. Se o Espírito Santo está tocando sua vida, não pare. Cristo se fez marco para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso ao Espírito Santo e ao renovo. O Espírito Santo não quer que você construa a sua vida em marcos antigos. O Espírito Santo não quer que você construa a sua história em marcos passados. Marcos passados foram bons. Marcos passados mudaram a nossa vida, mas Deus tem novos marcos para nós. Deus quer nos marcar nessa noite. Deus tem um novo marco para você. Deus tem renovo para o seu ministério. Mais Espírito Santo. Deus tem renovo para nós. E esse renovo está te tocando agora. Se você pudesse, coloque de pé.